palavra mudará a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Deus falará ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com e youtube.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de Deus. Sua mão poderosa mão me faz triunfar, me fará habitar na eterna Sião. Deus seja louvado. Hoje é dia 26 de abril de 2020. Deus me trouxe a sua palavra em Daniel, capítulo 6, versículo 16. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posto sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém, Senhor nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui este exemplo do servo de Deus Daniel, profeta de Deus, que estava lá preso na Babilônia, que foi transportado para a Babilônia, onde ele residia em Jerusalém, e Deus usou Nabucodonosor para trazer todos os nobres para o cativeiro babilônico. Um castigo da parte de Deus de 70 anos de cativeiro. E mesmo Daniel estando na Babilônia, passando por vários reinos, por vários reis ali, onde ele passou, sempre mantendo a sua fidelidade com Deus, passando por provas, por perseguições, mas Daniel sempre fiel a Deus, em todos os momentos da sua vida, mesmo no cativeiro babilônico. Ali estava Daniel, como de costume, orando 3 vezes no dia, buscando a Deus, não tendo temor algum do que o homem poderia fazer para ele. Mesmo sendo assinado o decreto de que se alguém se dobrasse diante de qualquer Deus que não fosse o Deus deles, seriam lançados na cova dos leões. E Daniel não foi diferente. Daniel não se curvou diante de outros deuses. Continuou servindo o Deus de Israel, o Deus vivo. E foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que tramaram tudo isso para Daniel, porque ficaram com inveja de Daniel. Porque tudo que Daniel fazia, Deus era com ele. E armaram essa cilada, e quando o rei assina um decreto, não pode voltar atrás, ele tem a sua palavra. E então diz aqui que o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas mesmo assim o rei gostava de Daniel. Ele disse para Daniel que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Deus despertou o sono desse rei. Ele jejuou, não fez festa nenhuma, porque ele gostava de Daniel, assim como o rei Herodes também gostava de João Batista, porque eram servos da verdade, que diziam a verdade e não encobriam a verdade.
Então Daniel foi lançado para dentro desta cova, onde estavam ali os leões famintos. Deixavam eles por algum tempo sem comer, para que ficassem mais agressivos ainda. Esse era o castigo de quem era lançado na cova. Mas a palavra de Deus diz que foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova. Essa pedra, ela representa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra de esquina, a rocha, Cristo Jesus, estava ali na boca da cova, em sentido figurado, representando esta pedra. Fechou a boca dos leões. Vejamos, ouvintes, o poder do nosso Deus, aquele que é fiel em comunhão com Deus, na vida de oração, na sua integridade, no seu bom testemunho, no seu bom caráter. Deus enviou o seu anjo e guardou a Daniel. Pela manhã, o rei se levantou, foi até a cova. Quando ele chegou lá à cova, chamou assim Daniel, meio com voz triste, e falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus te livrou? Então Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Crera no seu Deus. Mesmo em meio a leões, Deus fechou a boca deles. Deus guarda o seu povo. Deus guardou Davi e escondeu ele na caverna de Adulão. Escondeu ele do inimigo. Certa vez Davi foi e rasgou um pedaço do manto, da veste de Saul. E ele nem percebeu. Ele poderia pegar e tirar a vida do rei Saul, mas ele não fez aquilo. Mas ele teve Saul nas suas mãos. Deus era com Davi, Deus foi com Daniel. Mas qual é o segredo, ouvinte? Qual é o segredo de Deus fechar a boca dos leões? O segredo é que Daniel, no versículo 10, diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele soube que houve um decreto do rei, que armaram uma para ele. Ele entrou em sua casa. A Bíblia diz que havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Então 3 vezes no dia ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele tinha o hábito da oração. Ele tinha o hábito de colocar Deus à frente em tudo que ele fosse fazer na sua vida. E não foi diferente quando veio esta prova na vida dele. Ele não deixou de confiar em Deus, mesmo em meio à ameaça de quem se dobrasse diante de outro Deus, que seria lançado na cova. Ele não deixou de fazer aquilo que ele costumava fazer, que era uma vida devocional a Deus. Este espírito de oração, de comunhão com Deus. Ele continuou a sua caminhada, continuou a guardar a sua fé. Ele não negou a Deus em meio da perseguição, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles não negaram a Deus? Porque eles tinham fé em Deus, a fé que vence o mundo. Porque eles confiavam em Deus, que Deus poderia livrar. Se Deus livrasse, Sadraque, Mesaque e Abednego diz, a gente não deixaria de servir a Deus. Se Deus não livrasse, a gente também não deixaria. Ou Deus livra, ou Deus livrando ou não livrando, nós continuaremos a adorar somente a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel aqui,
eles foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Daniel foi lançado na cova dos leões. E Deus fechou a boca dos leões. Nós vemos a confiança destes servos de Deus, porque eles tinham dedicação a Deus. Tem coisas que Deus vai livrar e tem coisas que Deus não vai livrar. Todos os propósitos de Deus, eles se cumprirão. A Bíblia diz que Tiago foi morto a fio de espada. A Bíblia também diz que o apóstolo Paulo, quando foi morar em Roma, estava ali preso, diz que durante alguns anos ele pregava, ele evangelizava, ele fazia a obra de Deus mesmo estando preso, mas um dia chegou o dia em que ele foi julgado e a condenação dele foi a morte. Mas ele guardou a carreira, ele guardou a fé. Daniel estava dentro de um propósito de Deus que não podia partir neste momento, porque Deus ainda tinha revelações para Daniel sobre o futuro da humanidade, em Daniel capítulo 12 também. Nós vemos as revelações da parte de Deus para a vida de Daniel. Então todos os propósitos de Deus, eles serão cumpridos. Ah, mas por que o irmão tal, Deus não livrou ele, Deus levou embora? Por que Deus não livrou tal pessoa de acidente? Por que isso, por que aquilo? Nós não temos estas respostas, mas nós sabemos pela palavra que todo o propósito de Deus irá se cumprir. Não era tempo de Daniel partir. Não era tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego partir daquela forma. Não era tempo de Jó morrer com tumores no seu corpo. Então todo o propósito de Deus irá se cumprir. Quando chegar a hora, ouvinte, de nós partirmos, não tem como fugir desta hora. Mas enquanto não chegar esta hora, não devemos ficar esperando essa hora chegar. Não devemos viver preocupados com ela, com o dia da partida, mas devemos viver preocupados com a nossa vida particular com Deus, com a nossa vida devocional a Deus, com a nossa fé, com a nossa vida de santidade, buscando a santificação, buscando ter comunhão com Deus, buscando confessar os pecados todos os dias e deixar os pecados, nos purificando, nos limpando. A palavra de Deus diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, então se suje mais ainda. Nós vemos a vida do profeta Daniel, que é um exemplo para nós cristãos. O exemplo a ser seguido é o exemplo da vida devocional de Daniel. Ele não teve medo de perder a sua vida. Talvez você tenha medo de perder a sua vida, mas não tem medo de ser lançado no fogo eterno. O que importa mais? A tua vida física, o teu corpo, a tua carne? Ou a tua vida, a tua alma, a vida eterna? Deus quer salvar a tua alma, Deus quer salvar as nossas almas. Ele não quer curar você de uma enfermidade e você se perder. Talvez Deus não curou você desta doença, porque é uma forma dele trabalhar na tua vida. Dele trazer você para junto dele, porque ele quer salvar a tua alma. Eu tenho um testemunho, certa vez, eu tenho uma doença reumatológica já faz mais de 30 anos, desde quando eu tinha os meus 14 anos, 14 para 15 anos, e eu fui acometido desta doença reumatológica que vai deformando a coluna. E há uns anos atrás, uma consulta médica, acho que em 2014, 2015, se não me engano, um pouco mais antes, 2006, fui numa consulta médica em 2006 e saí do consultório triste, porque a resposta do médico naquela noite não foi animadora. Eu tinha que tomar uma injeção imunossupressora e isso ia deformar acabar com a minha imunidade.
E ele falou, a sua doença não tem cura, você vai ter que aprender a conviver com ela. Eu saí daquele dia que tinha que começar a tomar a injeção biológica, imunossupressor, e saí muito arrasado daquela consulta médica. E quando eu cheguei em casa, estava bem abatido. Logo acho que no segundo ano da minha caminhada com Cristo, me batizei em 2004. Em 2006, nessa consulta médica, chegando no meu quarto, triste, abatido, e a voz do Espírito de Deus falou no meu coração, filho, eu quero salvar a tua alma. Naquele exato momento, ouvinte, dobrei meus joelhos e chorei, agradecendo a Deus pela sua misericórdia na minha vida. Essa doença não me matou. Eu convivo com essa doença há mais de 30 anos. Deus sempre prepara uma saída, sempre prepara um medicamento, qualquer outra coisa. Quantas vezes eu pedi para Deus me curar desta doença? Quantas vezes eu implorei a Deus, supliquei, e Deus não me curou desta enfermidade. Os propósitos de Deus, eles se cumprirão. Quando chegar a hora de partirmos, não adianta. Ninguém vai segurar, vencer o espírito da morte. Ela vai chegar. Mas o que importa para nós é estarmos preparados todos os dias, como se fosse o último dia nosso nesta terra. Assim Daniel estava se preparando já há muito tempo. Esse hábito que ele tinha de orar 3 vezes no dia. Ele buscava a Deus todos os dias, porque o que importava para Daniel não era se o leão poderia comê-lo vivo, mas era a comunhão e o prazer que ele tinha de viver com Deus. Era a fé que ele tinha no Deus vivo, as experiências que Daniel tinha com Deus. Daniel tinha contato com Deus. Deus realmente foi pai de Daniel. Daniel tinha Deus como pai, porque ele se apresentava diante de Deus todos os dias, ele tinha este compromisso com Deus, ele tinha esse devocional, ele chegava diante de Deus e pedia para Deus guiá-lo. Deus dava sonho para Daniel, Deus fez Daniel um homem sábio, Deus deu inteligência para Daniel, pôs no coração de Daniel, ó Daniel, você não se contamine com o manjar, com as iguarias do rei. O que é esse manjar? É tudo que o mundo oferece, todo tipo de pecado. E Daniel ouvia a voz de Deus, ele não se contaminou. E a sua aparência era muito melhor do que a aparência daqueles que se contaminavam com o manjar do rei, com o vinho do pecado, da iniquidade. E Daniel se guardou. Daniel obedecia a palavra de Deus, mesmo estando em cativeiro. Mesmo estando confinado. Talvez você esteja confinado nesta quarentena e jogou tudo para o alto, já não se consagra mais a Deus. Peca um pouco aqui, eu já pequei mesmo, então eu vou pecar mais ainda. Mas não é assim, ouvinte. Você está jogando para o alto a tua vida devocional com Deus? Você está jogando para o alto a sua vida, a sua alma. Você está colocando em risco a alma tua, a tua salvação. Mesmo diante de tamanha ameaça, Daniel não teve medo. Será que esse vírus está ameaçando você? Será que esse vírus está tirando a tua paz com Deus, a tua comunhão com Deus? Volte para Deus, ouvinte, hoje. Volte para o teu Deus. Você está com medo desse vírus? Daniel não teve medo dos leões, que podia mastigar ele vivo ali, quebrar os ossos dele. Pegar pela jugular, pelo pescoço. Imagina quando Daniel chegou, ele poderia ter se assustado com a cabeça dos leões, os dentes dos leões, as patas, a juba dos leões, o tamanho dos leões, que é maior do que um boi. Daniel ficou em paz. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, a confiança que Daniel tinha em Deus fez com que a boca dos leões se fechasse. Deus enviou seu anjo. A pedra estava ali, Cristo estava ali, simbolizando a pedra. Como Cristo estava no deserto, era a rocha que o seguia, que dava água de beber àquele povo.
A pedra estava ali, Cristo estava ali. Quem que pode contra um escolhido de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que Deus não tem o controle sobre os animais da terra? Ele tem. Deus tem o controle dos animais da terra. E Ele fechou a boca dos leões. O que Deus não pode fazer na tua vida? O que é impossível de Deus fazer na tua vida? Será que Deus não pode mandar alguém para suprir a tua necessidade? Será que Deus não pode preparar alguém para pagar a tua dívida? Para te socorrer? Será que Deus não pode tocar, entrar nesta parte desse dinheiro que você está esperando, que está sempre em análise? Deus pode usar os corvos para te socorrer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus mudou o estado do fogo onde estavam os 3 hebreus, Ele pode mudar também esta fúria do inimigo que está para cima de você. Fazer cessar esta perseguição, fazer cessar todo este levante do adversário. Vejamos a confiança que Daniel tinha em Deus, no nosso Pai Celestial. Orava, mesmo assim, em meio à ameaça: se você fizer isso, se você se dobrar diante do teu Deus, você vai ser lançado na cova dos leões. Não tem problema, pode me lançar na cova dos leões. Pode me lançar lá. O meu Deus está contigo. Somente quem tem intimidade com Deus tem esta fé. Somente quem tem esta intimidade com Deus, esta comunhão diária com o Criador, tem esta fé, esta confiança. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá da fé. Justo é aquele que busca a Deus, que depende dele, e que toda a direção ele recorre a Deus, como foi Neemias, copeiro do rei, que dependia de Deus, como foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava aqui nesta terra, ele passava madrugadas em oração, sempre dependendo de Deus, sempre buscando direção. E Deus, ele vai dar o seu poder para aquele que o busca. A mão de Deus não está encolhida. Seu poder não está limitado. O que limita o poder de Deus é nosso distanciamento dele. É a nossa separação de Deus. É a vida de pecado. É a vida sem a direção de Deus. Sem a dependência dele. É isso que limita o poder de Deus em nós. E Daniel tinha uma vida sóbria diante daquele povo. Deus o exaltou naquele lugar. Deus o recompensou, porque Daniel servia a Deus com integridade. Deus livrou a Daniel dentro daquela cova. Às vezes iremos passar por algumas covas onde tem leões, mas Deus poderá fechar a boca dos leões. Todos os propósitos de Deus se cumprirão em nossas vidas. Não foi diferente na vida de Daniel, não foi diferente na vida de Paulo e Silas, na vida do apóstolo Pedro, que estava preso, guardado por 20 soldados. Aliás, por 16 soldados. 4 quaternos, e Deus guardou o apóstolo Pedro, Deus guardou Paulo e Silas. Então não desanime, queridos irmãos, voltemo-nos para o nosso Deus, é Ele que faz a ferida e as suas mãos a curam. É nessa hora. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. As armas nossas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Tudo que se levantar contra um servo de Deus, uma serva de Deus, não prosperará, a não ser que chegou a hora, a não ser que seja da vontade de Deus e chegou o tempo. Mas se não chegou, Deus dará livramentos.
Deus proverá, multiplicará esse tempo de crise. Enquanto o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, enquanto as trevas traçam os seus planos malignos, o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus, e Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. Confie nesse nosso Deus vivo. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus vai fechar a boca dos leões na tua vida. O Senhor proverá para ti aquilo que você precisa e necessita. Deus proverá. Nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fará, nos levará a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele vai refrigerar a nossa alma. O guarda de Israel não dorme e não tosqueneja. Os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons, mas repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Repousaram sobre Daniel, porque Daniel tinha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Tenha um devocional com Deus. Tenhamos, ouvintes, um devocional com Deus todos os dias. Deus permitiu esta peste. Deus enviou esta peste para que nós nos voltemos mais para Deus. Isto é uma preparação da parte de Deus para que possamos suportar os dias maus que virão aí para frente. É uma preparação da parte de Deus. Ele está nos adestrando para a guerra, para a batalha. Deus está preparando o seu povo, nos revestindo de força, de fé, para os dias vindouros maus que virão sobre a face desta terra. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Deus vai preparar cada um de nós para vencermos este mundo com o nosso testemunho aqui nesta terra. Deus está revestindo o seu povo para que possamos repartir a palavra, o pão dos céus, com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que ainda não são salvos. Deus está preparando o seu exército para o testemunho, para um testemunho, para a conversão de almas, para aquele que está parado, que abandonou, que parou na beira do caminho. Então Deus está preparando o seu povo para que possa socorrer estas almas, para que possa pregar para estas almas, para que essas almas venham a ser salvas, para que estas almas não aceitem a marca desse sistema da besta do Apocalipse 13 que futuramente virá sobre esta terra. Então Deus está nos preparando, está preparando a sua igreja, porque vai chegar tempo em que as igrejas não mais se abrirão, chegará tempo em que irão queimar todas as Bíblias, mas a palavra de Deus está gravada na tábua de carne dos nossos corações. Deus é fiel, Ele guarda o seu povo na terra, Ele guarda a alma dos santos, Ele guarda a alma dos justos. Não desanime, soldado de Jesus Cristo. Não desanime. Põe-te de pé. Veja o poder da oração, da comunhão com Deus. Deus livrou a Daniel dentro da cova. Deus fechou a boca dos leões. Deus pode te esconder do adversário. Deus pode te esconder do perseguidor. Deus pode te esconder do espírito da morte. Ele está no controle de tudo. O homem não tem poder sobre nada. Jesus certa vez disse: nenhum poder teria se do alto não lhe fosse dado. Jesus falou isso. Certa vez Jesus falou, se ele quisesse, ele pedia ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para socorrer ele. Mas tinha que se cumprir a palavra de Deus, que não volta para Deus vazia.
Cristo teve que morrer por nós. Se Cristo não morresse por nós, nós não teríamos a salvação que há nele. O véu do templo não seria rasgado de alto a baixo. Nós não teríamos acesso ao Pai. Mas Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. A obra foi completa. Se Deus é por nós, quem se atreverá a ser contra nós? Quem será contra nós? Se Deus venceu, Cristo venceu o diabo, derrotando, humilhando, desprezando ele, e tomou as chaves. O poder está nas mãos de Cristo. É Cristo que tem o poder, que tem as chaves do inferno, que tem o poder sobre a morte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreverá a ser contra o povo de Deus? Ainda que persigam o povo de Deus na terra, ainda que persigam o povo de Deus, jamais irão vencer. Não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes, temei aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Temamos a Deus e a Ele demos toda a glória que lhe é devida. A palavra de Deus diz em Apocalipse que aqueles que aceitarem a marca da besta, aqueles que aceitarem o sistema satânico da besta, irão receber as taças da ira de Deus. Irão receber o castigo de Deus. Irão receber o juízo de Deus sobre esta terra. Os que receberem a marca da besta e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas os escolhidos de Deus são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por nós. Ele derramou todo o seu sangue no madeiro da cruz. Santo Deus. Cada gota foi derramada naquela cruz. Ele não temeu a morte. Foi ferido como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. Sendo pregado naquela cruz. Os pregos fixados nos seus pés. Os pregos fixados nas suas mãos. Uma coroa de espinho. Os chicotes que Cristo recebeu nas suas costas, na sua face. Mas ao terceiro dia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. E vivo está, meus irmãos. Cristo nos ama. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Somos mais do que vencedores. Estamos na última hora, como diz o servo de Deus, o apóstolo João. Estamos na última hora. Levantai as vossas cabeças, olhe para o céu, olhe para o alto. Não olhe para esta terra, que vai arder em chamas, mas olhe para o alto. Olhe para Cristo Jesus, que deu a sua vida por ti. Deu a sua vida por nós. Olhe para Jesus. Olhemos para Ele, meus irmãos. Tudo isso aqui vai passar. A justiça de Deus virá sobre esta terra. Hoje os homens acham que estão ganhando alguma coisa. Mas estão sendo enganados pela serpente. Estão sendo enganados. Mas aqueles que confiam no Senhor não serão enganados. Aqueles que entregaram a sua vida para o Rei Jesus ouvirão a voz do nosso pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. Confiemos em Deus, que amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, Jesus Cristo. Aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guardemos esta palavra em nossos corações. Agora não é momento de desesperarmos, irmãos, mas de confiarmos em Deus, que Ele fechou a boca dos leões onde estava Daniel, o servo de Deus. Deus vai fechar a boca dos leões, Ele vai te esconder do adversário. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele vai preparar o pão que você precisa. Ele vai multiplicar na tua casa aquilo que você tem. Ele vai multiplicar, não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite. Não vai faltar azeite na botija. O Senhor proverá na tua casa. O sangue de Cristo está nos umbrais da tua casa espiritual. O sangue de Jesus está sobre você. Deus vai te guardar dos leões famintos. Fique com esta palavra no teu coração. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor nosso Deus. Glórias a Ti, Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque Tu estás conosco. O Senhor é o Deus de perto e não de longe. O Senhor está com o Teu povo, com os justos, os remidos, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Guarda o Teu povo na face desta terra e salva aqueles, meu Deus, que ainda não conhecem o Senhor, que ainda estão com seus olhos fechados. Salvem estas almas, meu Pai, não deixa que se enganem aceitando o sistema deste mundo, ó Deus, mas que se convertam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi ferido, que foi morto no madeiro da cruz, que derramou o seu sangue para nos comprar e nos concedeu tão grande salvação, e ao terceiro dia ressuscitou e está à tua direita. Agradecemos a Ti por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.